Olá! Começamos a semana passada com o scanner definitivamente integrado e funcionando na solução do nosso compilador. Ou seja, os tokens do nosso código-fonte já eram identificados e salvos em uma tabela. Tabela essa que posteriormente serviria como entrada para o nosso analisador sintático. Porém, havia um detalhe: todo e qualquer token identificado pelo scanner era salvo na tabela, seja este token válido ou não. Ou seja, o nosso analisador léxico não cumpria com o seu principal papel, que era o de fazer a validação dos tokens. Então, ao longo desta semana, te encomendei como atividade justamente o código que fizesse a validação. Após a discussão, percebemos que bastaria apenas um select, apenas uma consulta ao dicionário, que nada mais era do que uma tabela em nosso banco contendo todos os tokens válidos dessa linguagem. E com esta consulta conseguiríamos determinar se o token era válido ou não. Se válido, então sim, seria depositado na tabela. Senão, uma mensagem de erro seria formatada e o processo de compilação interrompido naquele momento. Pois bem, quero agora vos apresentar a minha solução antes de seguirmos adiante. Já estou com a minha solução aberta, mais especificamente no analisador léxico BLL, com foco no método de scanner. Dentro do método de scanner, quero te chamar a atenção para a existência de um autômato finito, que eu agora destaco, para a identificação de números inteiros. E no que diz respeito a esse autômato, nenhuma alteração eu promovi em relação à semana passada. Uma vez localizado um número, este número ele é imediatamente salvo na tabela, inserido na tabela de tokens válidos, não sem antes setarmos o código, o token, o tipo e a linha em que ele aparece. Isso porque os números, eles são infinitos. Então, qualquer que seja o número, não faz sentido validá-lo em uma tabela. Qualquer que seja o número, ele será a priori aceito. Pois bem, seguindo no nosso método scanner, nós vamos encontrar um autômato finito para identificação de palavras, para identificação de comandos. E sempre que um comando for identificado, percebam, eu vou setar as propriedades do token. Vou setar o token, o tipo e a linha. O código não. O código eu não tenho nesse momento. Então eu vou setar o token, que é o conteúdo da variável aux, o tipo, porque se o token é localizado dentro desse autômato, ele é do tipo string, e a linha aonde ele aparece. Na semana passada, não havia esse conjunto de códigos, não havia esta consulta, nem tampouco este if. Eu ia direto fazer a inserção, porque na semana passada, qualquer token identificado era inserido na tabela. Hoje não. Eu vou fazer a consulta e quando voltar da consulta, pode ser que eu tenha achado ou não o token em questão.
Se eu voltei com o erro da consulta, significa que o token não foi achado. Então eu caio fora, eu aborto o processo de análise léxica com este return. Caso contrário, aí sim, o token existindo, eu faço a inserção do mesmo. Eu sei, você deve estar curioso para saber como é que eu fiz o método consulta um token. Mas segura a tua curiosidade um momentinho. Olha, na sequência, nós temos o terceiro autômato implementado em nosso analisador. O autômato que identificava delimitadores, coisas do tipo abre parênteses, fecha parênteses, vírgula, ponto e vírgula. Perceba que quando eu acho um delimitador, tal qual as palavras reservadas, eu acabo por setar o token, o tipo e a linha. O código não, porque o código eu não o tenho. Igualmente, vou ao banco de dados fazer a consulta do token e se não encontrar esse delimitador, aborto o processo de analisador léxico, mas se for um delimitador válido, aí sim continuo e faço a inserção do token. Então, no método scanner, não tivemos muitas alterações, apenas a consulta e o if antes da inserção. Vamos dar uma olhada agora na DAO do nosso projeto, aonde a única novidade é a existência de consulta um token. Dentro desse método, fazemos basicamente um select. Vamos fazer a consulta em função do token localizado. E se esse token existir, percebam, eu aí vou setar o código. Vou setar o código com o código que eu achei durante a consulta. Caso contrário, eu formato uma mensagem de erro contendo a linha, o token e uma mensagem do tipo token não identificado. Certo? Então, estas foram as alterações promovidas no código da semana passada que garantem o funcionamento do meu aplicativo. Assim, concluímos o projeto do nosso analisador léxico. O primeiro módulo do projeto do nosso compilador está concluído. E, portanto, agora vamos começar o desenvolvimento do módulo seguinte, o analisador sintático. Te lembro que o analisador léxico, ele valida pura e simplesmente o token. Ele valida a existência dos tokens. Agora, se a sintaxe está correta ou não, se os tokens foram organizados na ordem correta, esse é um aspecto a ser analisado agora, através do analisador sintático, que, em suma, valida a sequência em que os tokens aparecem na sentença. Então, vamos agora começar o desenvolvimento do nosso analisador sintático, não sem antes fazer algumas considerações. Estamos aqui com o PowerPoint da aula aberto, PowerPoint que vai falar sobre análise sintática, o assunto que começamos nesta semana. Eu te lembro que o nosso analisador léxico, a grosso modo, leu o nosso código-fonte e gerou uma tabela com todos os tokens válidos encontrados nesse código-fonte. Ou seja, de certa forma, além da validação dos tokens,
ele fez a separação desses tokens dentro de uma tabela. E agora, o analisador sintático deverá varrer a sequência em que os tokens aparecem e validar ou não estas sequências. Bom, como eu acabei de falar, o analisador sintático, a grosso modo, tem a função de validar a sequência. E eu quero te mostrar que a minha linguagem, que é extremamente pobre, a minha linguagem, que tem apenas 4 palavras reservadas, 4 comandos, são eles: limpa a tela, posiciona cursor, escreve caractere e fim, tem também 4 gabaritos sintáticos, tem também 4 sequências de tokens válidas. Deixa eu te explicar. Primeira sequência, sequência iniciada por limpa a tela, que se sucede de um abre parênteses, que é sucedido por um fecha parênteses e um ponto e vírgula. Já um posiciona cursor tem um gabarito sintático um pouco mais extenso. Depois do posiciona cursor deve aparecer um abre parênteses, depois um número, depois uma vírgula, outro número, um fecha parênteses e um ponto e vírgula. E assim por diante, conforme destacado aqui na parte inferior do slide. Agora, eu quero chamar a tua atenção para o seguinte fato. Eu estou dizendo que a sequência limpa tela é, na verdade, a sequência 0, 100, 101, 103. Eu estou dizendo que a sequência posiciona cursor é, na verdade, a sequência 1, 100, 200, 102, 200, 101 e 103. Essas sequências numéricas devem nos parecer estranhas num primeiro momento e deve estar gerando a dúvida. Ora, o que essas sequências têm a ver com as sentenças? Gente, na verdade, as sentenças numéricas, elas reproduzem exatamente as sentenças escritas. Só que ao invés de fazê-lo com os tokens, estão fazendo através dos códigos dos tokens. Eu te lembro que 0 é o código do limpa-tela, 100 é o código do abre parênteses, 101 fecha parênteses, ponto e vírgula é 103. 1 é o código do posiciona cursor, depois aparece o 100, que a gente já sabe que abre parênteses. Depois aparece um número, todos os números têm código 200. Depois aparece a vírgula, cujo código é 102. E assim por diante. Então, meus amigos, daqui para frente, a gente não vai mais tratar a sequência de tokens pelos tokens propriamente dito, mas sim pelos seus códigos. Por quê? Porque para o computador é muito mais fácil, muito mais rápido fazer o tratamento de números. Então, ao invés de fazer a análise, ao invés de fazer a análise sintática levando em conta os tokens propriamente dito, a gente vai levar em conta as sequências de tokens. Bom, seguindo adiante, a gente chega no TP dessa semana. E acredito que você já percebeu que se o analisador sintático tem por objetivo validar a sequência das instruções, ora, nós vamos ter que, antes de qualquer coisa, ler sequencialmente a nossa tabela. Então, a primeira coisa que teremos que fazer é implementar um algoritmo de leitura sequencial, coisa que fizemos várias vezes no ano passado na disciplina de linguagem de programação 3 e 4, quando estudávamos o C#.
Com certeza, esse algoritmo você já esqueceu. Então, exatamente por esse motivo, o TP de hoje eu já trago ele semi-pronto, bastando para que você o complete, escrever na DAO desse projeto os métodos popula.dr, popula data reader e ler um token válido. Então, deixa eu te mostrar o esboço do TP de hoje. Bem, já estou com o projeto TP de hoje aberto. O analisador léxico já está pronto, não mexi e nem vou mexer mais nele daqui para o final do ano. Percebam que, como era de se esperar, criei uma nova classe, a classe analisador sintático BLL. E dentro desse analisador sintático, estou fazendo o método teste análise sintática. Pelo nome, você já percebe que esse método não será um método definitivo. Ele está aí pura e simplesmente para testar a leitura sequencial. Porque se eu conseguir fazer a leitura sequencial da tabela, é sinal de que eu estou lendo a tabela convenientemente. E aí sim eu vou pensar nas validações. Então, vamos ao código, que não é novidade, tá, gente? Fizemos isso várias vezes no ano passado em C#. Antes de qualquer coisa, vou popular o Data Reader. Eu te lembro que um Data Reader nada mais é do que o resultado de um select. Então, eu imagino que você queira ler sequencialmente a tabela toda. Então, eu imagino que esse popula.dr deva fazer um select asterisco from t tokens válidos, ou seja, ler toda a tabela de tokens válidas, pegar todos os tokens depositados no banco de dados e trazer para a memória para que então o projeto do compilador possa manipular esses dados. Pois bem, um método com o nome de ler um token não pode fazer outra coisa senão ler um token. Então, o popula.dr trouxe para a memória uma cópia, uma réplica da tabela. E agora o método ler um token vai fazer a leitura sequencial de cada um dos tokens da minha tabela. Ora, se ele só lê um token de cada vez, é natural a existência de um while, é natural a existência de um laço, uma vez que eu vou ter que ler token a token, uma vez que eu vou ter que passar por cada um dos tokens. E percebam que, mais uma vez, como no analisador léxico, como no momento em que a gente testava os métodos estruturais do analisador léxico, eu estou fazendo agora uma coisa bem feia. Estou colocando um message box, um componente de IHM, dentro da BLL, mas é só para uma questão de teste, só para que eu possa ter a certeza visual de que a tabela está sendo lida sequencialmente. Nada além disso. Bom, um pequeno detalhe. Dentro do meu compilador BLL, aonde eu já fazia a chamada do filtro e scanner, métodos do analisador léxico, eu agora fiz a chamada do método teste análise sintática do analisador sintático. Obviamente que só fiz essa chamada caso não haja erro no analisador léxico. Então percebam que ao fim do analisador léxico eu verifico se há erro.
E se há erro, return. Eu caio fora, não sigo adiante. Alguns podem ainda estar questionando que o método que eu acabei de mostrar está errado. Olha as minhoquinhas aqui sobre os métodos Popula DR e lê um token válido. Exatamente, está errado. Está faltando você escrever esses métodos dentro da DAO, que é exatamente o TP de hoje. Vamos lá? Vamos trabalhar?